O momento que tanto ansiávamos, e há muito prometido, está prestes a chegar. Revelamos em primeira mão o dia da primeira sessão do Clube do Livro da Anitta. Terá lugar no dia 22 de junho, às 21 horas, em formato online. Todos os detalhes estarão disponíveis em anitranotrabalho.com para poderem inscrever-se atempadamente. Terá lugares limitados e, como falamos antes, uma contribuição simbólica para a gestão logística e técnica do Clube do Livro. Para grande surpresa vossa, o livro que vamos abordar é, obviamente, o The Artist's Way. Tem sido um livro transformador e gostávamos muito de discutir e partilhar convosco. Portanto, esperamos-vos dia 22 de junho, às 21, alguns numa plataforma virtual. Eli, tu costumas dizer, e tal, numa conversa sem guião, nananã, atravessa a acompanhar-nos. Mas hoje sim, mas hoje temos uma conversa sem guião. Estás a pensar na caverna que isto pode ser. Vamos inspirar-nos. Não, isto pode levar-nos a Platão e tudo, não é? Portanto, não nos deixemos intimidar pela falta de guião deste episódio. Eu não estou assim tão iluminada, Eli, confesso. Não estou. Eu estou num plano. Eu tenho muito andado mais a trabalhar terreno. a minha autoconfiança, claramente, e acho que nós devíamos era assumir o episódio assim desde o início de... Bom dia, hoje é o dia 19 de maio de 2023, são 11h23 e estamos a gravar um episódio absolutamente sem guião e sem destino do Anitta no Trabalho. Tens de dizer, um episódio inédito. Inédito, eles são muito inéditos. Episódio raw. Muito raw. É isso. É raw. Os chavões de agora, autêntico, genuíno, pronto. Sem edições, sem filtros, sem cortes. Sem cortes. É o Editor's Cut. E leva-me sempre para o Exorcista, porque havia uma versão que me marcou muito, que era a versão do Editor's Cut. Credo, Eli! Eu consegui ver esse filme, nem imagino então essa. Horrível. Eu detesto filmes de terror. Não, as referências de uns e de outros, não é? Eu continuo aqui no meu plano terreno. Tu falaste já do Exorcista e do Platão. Pá. A minha vida é muito rica. Muito rica. Claramente. Olha, nós tínhamos assim vagamente falado sobre um tema que iríamos, enfim, abordar hoje, mas eventualmente podemos abordar ou não abordar, tanto faz, que era o multitasking. Sim. O multitasking encarado como, eu acho, como uma adição, não é? Como um vício. E um mito. E um mito e um estilo de vida muito pouco recomendado. Sim, o ponto de partida como a melhor coisa, não é? Como eu confesso, eu a certa altura dizia, não é? Tipo, consigo perfeitamente estar a fazer 30 mil coisas ao mesmo tempo. Eu lembro-me de um dos episódios em que falávamos de sermos malabaristas, não era? E de exatamente tentarmos manter as bolas todas no ar. Mas tem sido... e o vosso próprio mote, que é o ensaio sobre a omnipresença, eu lembro-me que comecei a ouvir-vos. Vocês falavam muito nisso, não é? De chegar a todas, ser mãe, ser mulher, ser isto, ser aquilo, não é? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. E depois, olha, não é? Vimos a luz ao fundo do túnel e percebemos que o truque está em querer tudo, mas só uma coisa de cada vez, basicamente. Eu não sei se é a luz ao fundo do túnel ou se é a idade. Eu por mim falo, não estou a dizer que fiquei muito mais madura, eu estou a dizer que a minha capacidade cognitiva diminuiu com a passagem dos anos, provavelmente... Eu pensei que ias falar pelo ponto exatamente oposto, que é a sapiência, a sabedoria, ou não é? Ganhaste experiência com a idade e percebeste que agora sabes que isso é impossível, mas não, é por uma questão de limitação. Não. Exato, eu acho que estou muito mais estúpida de cérebro, sabes? Acho que, não sei. Acho que era mais... não quero dizer estúpida. Eu quero dizer mais esquecida. Não, eu acho que a pessoa fica com o cérebro mais cansado. Isso sim, sem dúvida. Por outro lado, temos a maturidade de saber que já não dá para fazer coisa. Há certas coisas que simplesmente não dá. A sociedade pode dizer o que quiser, os americanos, sobretudo, podem dizer o que quiserem, mas que a pessoa sabe que não dá. Eu não sei quanto tempo é que vocês passam à procura do telemóvel quando
vão com o telemóvel na mão a fazer qualquer coisa, ao mesmo tempo estão a fazer outra coisa qualquer. Já o encontrei nos sítios mais inusitados, sim. É isso, é que depois o tempo que se perde à procura da peça perdida, no caso do telemóvel, tipo, estragou todo o objetivo do multitasking. Portanto, ou faço Olha, mas uma eu coisa gostava cada vez, eu gostava de separar. Eu gostava de separar. Porque eu acho que o cansaço, falo por experiência própria, o cansaço e uma menor agilidade estão mais presentes nesse lado da memória, não é? nesse lado de dar continuidade e de passar de uma coisa para a outra assim muito rapidamente. Mas acho que nunca me senti tão rápida a aprender coisas e como muito mais eficiente na aprendizagem, não é? Eu agora olho para trás e vejo como é que eu na escola não é? Tipo, demorei a chegar ali. E, portanto, sinto as coisas separadas, ou seja, do ponto de vista de aprendizagem, 15 anos, não é? A minha resposta é I want what she's having. Porque, não sei se estás a ver, cada um tem as referências que merece, não é? Eu vou para o When Harry Met Sally e estamos no Cats. E eu posso dizer que eu, quando estive a fazer esta formação em Python, adorei, porque aquilo ia misturar a matemática com a lógica, que é totalmente a minha praia, mas houve inúmeros momentos em que eu achei que tinha chegado ao limite da aprendizagem. Tipo, eu bati numa parede. Pronto, depois descansava e no dia seguinte ia outra vez e tal, e lá percebia o conceito, mas eu não sinto mesmo que tu. Eu também mas não. Eu sinto o saltar de um lado para o outro, ok? Se eu tenho de saltar e eu tenho pelo menos 4 a 5 projetos de indústrias completamente diferentes em simultâneo, e esse lado é o lado que me custa, não é? Já prefiro que os meus dias sejam dedicados àquele projeto do que estar a meter reuniões de uns e os outros misturadas. Mas é isso, quer dizer, chego a uma indústria e digo, é isto. O teu cérebro, por seres mãe de 4 filhos, já se adaptou. Portanto, sabe que tu tens... Já estás treinadíssima, não é? Tua flexibilidade e agilidade mental. Por um lado estás cansada, mas por outro lado eu acho que as ligações já devem ser mais rápidas. Já é seleção natural. Eu acho que se calhar, apesar de serem indústrias diferentes, tudo vai construir sobre experiências anteriores que tu já tiveste. Não, mas eu acho que sim, ou seja, consigo fazer muito mais ligações, não é? Eu lembro-me que um curso, um dos últimos cursos que fiz foi o de inteligência artificial, e a certa altura estava dizendo, isto é bastante fora do que tenho estado a fazer, e houve aquela hesitação inicial, mas se pensarmos, foram 2, 3 meses, e em 2, 3 meses, rapidamente fico a saber sobre tecnologia e sobre as possibilidades e o que está em desenvolvimento e o que não está, porque eu acho que constrói exatamente sobre essa base, ou seja, tu vais acumulando e vais fazendo ligações mais facilmente, acho eu. Mas eu, Eli, pelo que te conheço, pelas nossas conversas, eu acho que tu tens uma curiosidade natural e uma vontade de não ficar para trás. Por exemplo, quando dizes que estás sempre a ver o que é que há, o que é que sai de mais, qual é a nova rede social, qual é isto, aquilo, outro. E então acho que isso já é um meio caminho andado. Eu, por exemplo, já estou às vezes sinto, pronto, já perdi o comboio, mas não importa, o que eu quero estar é aqui sossegada. Portanto, isso não me ajuda, porque não tenho essa... Depois tenho para outras coisas. Mas, por exemplo, para mim é o que os espanhóis dizem, isso dá-me imensa preguiça, percebes? Sim. Mas a sensação que eu tenho contigo, Constança, é que se calhar para ti não é o estar na crista da onda, mas relacionas itens completamente diferentes, provavelmente com base nos livros que tu lês, todos os livros que vais comprar nos teus op shops, todos os livros daquelas páginas amarelas a cheirar a velho e a pó. Sim, e por exemplo, relaciono, por acaso ontem deixaram-me um comentário assim na minha última newsletter, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, relaciono interiores históricos com outras coisas, sei lá, interiores com quadros, não sei o quê, mas isso, sim, é verdade, mas é verdade, tenho outro tipo de referências, tenho outro tipo de interesses, se isso me dá preguiça, por exemplo, a inteligência artificial assusta-me,
não tenho o interesse de ir mais além. Eu também não. Não sei, parece quase bloqueio, mas também lá está, também não, o TikTok entrei 2 vezes, não me interessa, e já nem estou a falar nas novas coisas, que já nem sei o nome porque penso, não estou para isso, lá está. Mas há outras coisas que me interessam imenso. Isso também tem muito a ver com personalidade e com interesses, mas eu acho que sim, que sem dúvida, quando é base com os teus interesses, há coisas que eu também sinto que relaciono mais rapidamente agora do que quando estava na faculdade. Mas isso eu acho que é experiência de vida, livros que leste, sítios onde foste, conversas que tiveste. Pronto, a pessoa quer acreditar que vai progredindo. Exato. É isso que isso eu sinto também. Mas isso alia-se também a cansaço e a pessoa está estafada mentalmente. Não sei se isso depois, quando os filhos crescem, a pessoa dorme tipo 10 anos seguidos e nasce das cinzas, não sei. Não sei, dizem filhos criados, trabalhos dobrados, não sei. Eu sinto, por exemplo, quando estou a dar aulas de tricô, por exemplo, e a lidar, por exemplo, com as inseguranças das pessoas, eu não sei se estou a fazer bem, não sei o quê, aí eu sinto uma capacidade, se calhar mais rápida, de ir buscar coisas que eu aprendi no yoga, coisas que eu aprendi no Artist's Way, coisas que eu aprendi a colar e juntar ali. Aí sim. De resto, tudo o que tenha a ver com, por exemplo, a história da inteligência artificial, o pessoal está todo, e tal, é que eu nem chego a esse ponto, porque, como dizia a Constança, dá-me uma preguiça pensar no tema. E depois acho que vai ser qualquer coisa do género, não sei, tipo, agora é novidade e é estranho e não sei o quê, mas daqui a uns tempos vamos arranjar maneiras de integrar e de regular e de adaptar à nossa vida e vai passar a ser uma coisa normal. Por exemplo, eu lembro-me de uma discussão numa aula de pintura quando eu estava na Argentina em 2007. E uns diziam, os computadores, essa coisa que vocês fazem com os computadores, não sei o quê, que acham que substitui a pintura. Eu pensar, não acho que substitua a pintura, não acho que seja um tema, e cada vez menos, não é? Tipo, está arrumadíssimo, não substitui. E acho que a inteligência artificial agora ainda não está arrumado, mas há de ficar em algum momento. Portanto, quando estiver, é como o acordo ortográfico. Quando eu estiver muito habituada e o tema já tiver, provavelmente eu vou começar a escrever também. Assim. Tem graça que eu ontem adormeci a pensar no acordo ortográfico, a pensar, eu acho que já, só ao fim de 20 anos não adotei, acho que já não vou adotar. Acho que já estou tipo a velha a antiga, açúcar com 2 S e cozinha com essa, acho mesmo. Eu tenho a dizer que aí sinto e encaro a inteligência artificial como transformacional mesmo. Acho que é daquelas revoluções que estamos a viver quando os nossos netos estiverem a ler sobre o tema e dizer, os nossos avós estavam no meio daquela revolução. Acho mesmo que é transformacional. Mas para ti não é um papão, então? Não te assusta? Não me assusta, fascina-me, há perigos, ok? Há muitos perigos e eu acho que, desculpem que eu tenho um companheiro de escritório que é assim... Tem voz de máquina de escrever. Tem voz de... E, portanto, e há riscos, eu acho que é algo que já está a ser desenvolvido há tantas décadas. Nós agora vemos o culminar de trabalho que vem desde os anos 50, 60, não é? E que é absolutamente transformador da forma como nós trabalhamos ou como nós fazemos o que é mais rotineiro, o que é mais, o que tem menos valor acrescentado numa primeira fase e depois com um potencial de criatividade, um potencial de inovação assim muito interessante. A mim preocupa a parte de não haver regulamentação, porque há aqui questões que se levantam de ética, que normalmente nós enquanto humanos podemos ser responsabilizados, mas que tu não vais responsabilizar uma inteligência artificial, não é? E há questões como que decisões é que um carro ou autónomo vai tomar quando tiver uma situação de perigo em que tem de decidir se protege o condutor, que é o dono do carro ou não, mas se protege o condutor ou os passageiros, se protege quem está na rua, que critérios é que aplica para tomar uma decisão se atropela uma pessoa de idade, uma criança, uma mulher grávida, um grupo de crianças de escola. Nada disso está
regulamentado, não é? Nada disso é controlado. Esse tipo de coisas assusta-me, porque o exemplo dos carros é evidente, mas tu tens o mesmo depois em termos de enviesamentos, em termos de discriminação, que acontece em muitos outros níveis, mas as possibilidades, tipo, acho que é mesmo fascinante. Olha, eu fiquei cansada só de ouvir pensar em tudo aquilo que é preciso pensar, regulamentar, regular, sabes? E depois pensei, pá, o que é que eu gosto? Olha, eu gosto, por exemplo, que em setembro passado, mais uma vez, fui apanhar frutinha de ginkgo biloba ali na Avenida de Ceuta e tenho ali, depois de terem estado, depois de os ter tratado e terem estado no frigorífico e os ter semeado, tenho ali, acho que 3 ou 4 que estão a arrebentar. Para aí de 30 ou 40 sementes que pus, atenção. Mas, sabes, tipo, isto dá-me muita alegria. Não duvido, e acho que vai continuar a ser muito importante, mas, sim, mas não separo, não é? Não misturo os dois níveis de estímulos, não é? Portanto, acho que o lado da natureza é importante. Eu só acho que eu não preciso me preocupar com tudo, que há outras pessoas que se interessam por isso, que se preocupem com isso, sabes? É do género, eu estou a aprender a delegar e a inteligência artificial eu delego. No outro dia estava a ter uma conversa muito... Desculpa, estava a ter uma conversa muito cómica porque tivemos cá em casa uns amigos colombianos que estiveram em Lisboa um total tipo 36 horas e vieram cá jantar. E eles perguntaram, então, Billy, então como é que está o teu trabalho? O que é que tu tens feito? E eu expliquei, olha, eu tenho estado a fazer UX UI, tenho estado a fazer ilustração, tenho estado a escrever os meus livros e a ilustrá-los. Tirando o UX UI, que é assim aquilo que ainda paga um bocadinho, tudo o resto são atividades com um ROI mínimo, portanto, ou seja, nunca vão enriquecer, nunca, e eles, espera, parou tudo, porque com esta história da inteligência artificial, tudo o que é feito, as tuas atividades são mais difíceis de substituir do que se calhar as nossas, portanto, se calhar tu no futuro, tu é que vais ganhar muito dinheiro. E eu do género, então, ok, se calhar até não é mau haver inteligência artificial. Uma carreira de futuro, no bordado à mão. Olha, perguntas aos chats como é que te ensina a fazer bordado. Provavelmente pode ser uma pesquisa interessante de tentar ver prescrita. Sim, eu acho que esse lado que nos diferencia vai obviamente ser fundamental de trabalhar, mas a discussão há uns anos era exatamente por aí, não é? De tudo o que são capacidades mais humanas, mais criativas, serão exclusivas dos humanos e neste momento já não está tão clara essa diferença e isso eu acho que também tem vindo a trazer o debate mais para a esfera pública e de alguma forma mais assustadora para as pessoas também, porque é isso, porque quando falas de inteligência artificial geral, não é? já tens elementos como a criatividade a surgirem de uma forma que é muito facilmente igualável ou então superior à média humana e, portanto, eu tenho muita curiosidade, obviamente, a nível profissional, também tenho muita curiosidade ao nível do impacto da sociedade, mas porque eu equiparo isto à forma como, não é? Quando nos lembramos da história, do que aprendemos, do que aconteceu nas grandes revoluções, não é? E pensamos que estava mais próxima, provavelmente, para além do conhecimento industrial, e o impacto que isso teve ao nível da sociedade, porque não é? Começou ao nível de rotinas, ao nível de ocupações, mas também de estilos de vida, e portanto eu acho que estou curiosa para perceber o que é que virá daí, e acho que voltando ao nosso tema também nos vai ajudar com esta questão do multitasking, não é? Porque depois temos alguém ou alguma coisa a fazer esse lado mais rotineiro para nós e nós podemos focar-nos numa coisa de cada vez. Bem, tu falas no impacto da Revolução Industrial e eu penso logo no impacto ambiental gigantesco desde aí, não é? E assustador. E eu também estava a pensar, a grande revolução que eu acho que nós vivemos foi a revolução da internet. E ainda agora nos estamos a perceber do que isso mudou.
Mas, não sei, eu acho que nem percebo um décimo do que vem aí, do que é que significa a inteligência artificial. E às vezes penso, será que eu quero viver num mundo de inteligência artificial? Não sei, não sei. A mim assusta-me imenso, digo-te. Porque depois quem é que vai fazer estas leis, estas normas? São seres humanos imperfeitos, não é? Não é um Deus omnisciente. Portanto, acho que o período de adaptação pode ser brutal. Poderá ser caótico, injusto, de sofrimento. Não estou a pensar só no mau, mas claro que também vai ter coisas ótimas, como é óbvio. Mas, enfim, mas ainda bem que há pessoas entusiasmadas e com ilusione, como também diriam aqui, que é realmente uma palavra ilusione. E gente inteligente em quem nós temos que confiar. Mas também há muita gente, de certeza, que está a pensar como é que vai sacar o máximo disto, não é? Sim, como em todo lado. Mas eu acho que uma das coisas que eu acho que nós enquanto sociedade, nos perdemos no meio do caminho, foi quando avançamos em termos de industrialização e pensamos que ia libertar-nos para termos mais qualidade de vida, para termos mais horas livres, para dedicar a outros interesses. E, surpreendentemente, para alguns dos teóricos e alguns dos economistas e sociólogos da época, não houve essa evolução, não é? Nós não deixamos, nós trabalhamos ainda mais, não é? Ainda mais horas, com menos qualidade de vida nesse aspecto, do que se antecipava. E eu acho que gostava que nós aprendêssemos, não é? E que aproveitássemos esta revolução que está a acontecer exatamente para reposicionar isso, não é? Porque tens não só a questão da qualidade de vida e dos ganhos de qualidade de vida que tu podes ter quando retiras esse lado mais de trabalho mais intensivo, mas também pensas no que é a questão ambiental, não é? Questões de sustentabilidade e tudo mais, e se nós pudermos aproveitar este momento para, não é, nos reposicionarmos em termos de estilo de vida, em termos da forma como vivemos, eu acho que pode ser um momento também interessante por aí. Menos o apelo à produtividade extrema e brutal, não é? Mas é que eu acho que o capitalismo e o mercantilismo da sociedade continua, é o que fala mais, não é? Onde está o dinheiro que vai investir, que vai fazer os estudos, que vai promover a tecnologia e tudo isso. Eu, por exemplo, vejo e incomoda-me que nas redes sociais, já nem falo nos outdoors, não é? Tu antes ias na rua e levavas com outdoors e nas paragens de autocarro com publicidade, e isso me incomoda. Agora, abrir um Facebook, que eu não uso, mas um Instagram, uma aplicação qualquer de vendas, como o OLX, tudo, e ser constantemente bombardeado com publicidade, com gente a querer vender coisas, e eu, se calhar não sei, por um lado acho que é um bocado naif pensar que isto vai tornar o mundo melhor. Eu acho que ainda vai agudizar este problema. Não sei, olha, não sei. Se calhar sou muito negativa. Mas eu só vejo, eu não estou a dizer, eu acho que o mundo evoluiu muito, sobretudo para nós que vivemos em países ocidentais ditos de primeiro mundo. Acho que as mulheres não é perfeito, têm mais direitos, acho que as pessoas já não passam fome, quase ninguém, não é? Não como era como antes, não somos analfabetos, tudo isso, portanto, nesse sentido a sociedade melhorou nos nossos países. Mas acho que as pessoas não estão mais felizes, não estão mais tranquilas, não sei se, ok, não passamos fome, mas estamos mais doentes do que nunca, e isso, quando penso em inteligência artificial e neste grande salto, que eu nem tenho noção da magnitude disto, penso que eu não vejo que a humanidade se vá deixar de guiar pelo lucro, porque, ok, pensamos todos, como é que conseguimos ter menos impacto ambiental e tudo isso, mas o que nós fazemos são migalhinhas, os cidadãos ou mesmo as pequenas empresas, porque continua a haver, não é? Quando a pessoa lê aqueles estudos ou aqueles artigos, são quatro empresas mega multinacionais no mundo que fazem 90% da poluição ou do impacto ambiental, são as petrolíferas, são o Monsanto, a agricultura intensiva, tudo isso.
e acho que essa gente vai usar a inteligência artificial para o seu benefício, não para o benefício do cidadão comum. Até porque pensam, se calhar, isto daqui a uma geração, ok, isto vai tudo implodir ou explodir, mas eu já não estou cá. Não, mas por isso é que eu acho que a questão da regulação é fundamental, pá, e considero que, acho que pelo menos o que a União Europeia tem feito, ou tem tentado ter enquanto papel, quanto regulador também, é um exemplo para o resto do mundo. Eu acho que parte muito por aí, não é? Obviamente maior consciência por parte do que são os cidadãos, do que é o esforço e a ação individual, mas não funcionará se não houver a nível institucional. E, portanto, aí é crítico que depois isso consiga acontecer, porque depois, obviamente que o meu lado otimista vem sempre ao de cima, mas tens todo o lado de métricas, de diretivas, de objetivos que têm de ser cumpridos numa série de níveis. O ambiental é um, mas não só, não é? Tens a parte de igualdade, de inclusividade, do que quer que seja. E depois pensas em mecanismos como a distribuição de lucros, porque o trabalho das máquinas vai gerar lucros e, portanto, a forma como isso depois pode ou deve ser redistribuído para assegurar o bem-estar também das sociedades. E, portanto, há aqui muitos temas. Eu acho que o interessante é que isto tem vindo a ser trabalhado há muitas décadas, mas só agora é que todos nos apercebemos que efetivamente aconteceu, está a acontecer. Mas o problema já vem, não é? Andamos foi meio distraídos à espera de ver o que é que ia funcionar. Eu acho que o erro principal foi esse de acharmos que ainda ia demorar muitos anos até acontecer. Eu acho que pelo menos na comunidade artística o que se passa é a sensação de violação dos direitos, no sentido em que a inteligência artificial, por ainda não estar regulada, mas ao mesmo tempo porque quem desenhou os respectivos algoritmos não teve um mínimo de decência e foi basicamente basear a sua inteligência artificial sobre propriedade intelectual de pessoas que estiveram a trabalhar para produzir aquelas imagens. E nesse sentido, eu acho que as pessoas têm toda a razão de se sentir violadas e roubadas e despojadas da sua forma, do seu rendimento e da sua forma de vida. E aí, lá está, o papão não é na inteligência artificial. O papão é quem estava por trás e achou que estava lindamente ir buscar imagens sem compensar as pessoas. Portanto, lá está, o problema são as pessoas, não é? O inferno. Quem é que dizia? Era o Nelson Rodrigues. O inferno. Pronto, o inferno somos nós, basicamente. E por isso eu decidi ativamente preocupar-me menos com isso, porque não tenho o menor controle sobre o tema, e preocupar-me mais sobre aquilo que também fui descobrindo um bocadinho com a pandemia, que foi, eu preciso, em vez de acelerar, eu preciso de desacelerar, eu preciso de abrandar. Eu preciso de... Todos os dias vou olhar para os embriões de ginkgo biloba e fico maravilhada com a forma como aquilo se está a desenvolver. Depois vejo também um que já é do ano passado, ou de há 2 anos, não tenho a certeza, que já está mais crescido e pensou que era outono em março e agora já está outra vez na primavera e assim arrebentou com imensas folhinhas em forma de leque. Eu fiquei maravilhada a ver aquilo a acontecer dia após dia e a pensar, uau, pode haver toda a inteligência artificial do mundo, mas o ginkgo biloba abre os raminhos e as folhinhas desta maneira como sempre fez, não é? Do género, que ele está inscrito no seu código. Mas uma das coisas que eu percebi muito claramente com o confinamento foi que a tecnologia é maravilhosa e tal, não há dúvida. E eu uso tecnologia para trabalhar todos os dias e hei de continuar a usar e hei de apanhar o comboio da inteligência artificial quando a coisa estiver estabilizada lá mais para a frente. Mas, no fundo, isso, apesar de me ajudar no meu trabalho, ajudar no dia-a-dia, ajudar não sei o quê, não é isso que me traz a sensação de encontro comigo própria. O que me traz a sensação de encontro comigo própria continua a ser as coisas que não são mediadas por máquinas destas. Portanto, eu
para mim continua a ser mais importante ir fazer as caminhadas e olhar para as árvores e ver como o sol passa no meio das folhas e ver se a barragem tem a água mais acima ou abaixo e ver os carvalhos bebés que foram plantados para reflorestar e olhar e depois de repente ver-se uma nesga de mar e isso para mim continua a ser o lugar onde eu me sinto mais eu. Agora, não há dúvida, se não houvesse um carro, em vez de demorar 45 minutos a chegar lá, se calhar demorava um dia inteiro a caminhar para lá, depois ficava lá um dia e depois voltava, era 3 dias de aventura em vez de ser só um. Portanto, eu não digo que não há tecnologia, mas eu vou apanhar o comboio quando ele estiver mais estabilizado, porque sinto que não tenho capacidade para acompanhar este momento. Neste momento ainda está tudo muito volátil, muito, se calhar, estridente e não tenho capacidade, pronto, não tenho espaço. Lá está, voltando um bocadinho ao multitasking e ao single tasking, o que eu descubro é que o que eu preciso é de abrandar e não de acelerar. Eu não preciso de fazer 3 coisas ao mesmo tempo, pelo contrário, eu agora tenho muito mais facilidade em focar-me. E tenho uma coisa aqui para contar a toda a audiência, que foi assim uma cena que até escrevi sobre o tema na newsletter de ontem. O que eu descobri com a ajuda do Artist's Way, com a ajuda da meditação, com a ajuda... Tudo coisas que nos fazem abrandar e não acelerar, foi que o truque para eu conseguir ir avançando nos meus projetos de longo prazo, ou a estratégia para pôr em ação, é fazer meia hora do meu projeto de longo prazo antes de começar as tarefas do dia. E tem sido muito fixe ver o progresso, porque ele existe, não é? São passinhos pequenininhos, mas volta sempre àquela ideia de, às vezes, o mais simples é o mais eficaz. Fez-me pensar também muito na nossa caminhada para Fátima, que fizemos, eu e o Paulo, e depois de Santarém a Fátima juntaram-se uns primos e foi muito giro. Mas a sensação, primeiro a grande frustração, imagina, fazes o primeiro dia do Parque das Nações a Vila Franca de Xira, que são 33 quilómetros duros, a passar no meio da cimenteira e coisas assim, que é duro. E chegas lá, estávamos na mesa do pequeno almoço e o senhor às tantas a comentar: não, eu agora vou ali a Lisboa, vou lá comprar essa peça que falta. E eu pensei, bolas, nós tivemos um dia inteiro a andar e afinal Lisboa está aqui ao lado. Mas depois tens a outra coisa, não é? Que de repente vês paisagens que nunca viste, porque nunca passas por lá, vês pequenas coisas, por exemplo, agora sei onde é que acaba a área metropolitana de Lisboa. E eu estive lá. A sensação de que com um pé à frente do outro, em pequenos avanços, tu chegas longe. Isso para mim foi assim uma coisa de... e ter tempo, não é? Porque o teu objetivo durante aquele dia é andar 33 km e vais andar esses 33 km. E tens tempo de ir a pensar, de ir a olhar para as coisas, de tirar o telefone e tirar uma fotografia, de ouvir o teu podcast favorito, que é a Anitta no Trabalho, como toda a gente sabe. Não sei se também não sentiste um bocadinho isso no teu caminho de Santiago, Eli. Sim, eu estou fã, quero fazer isto todos os anos. Ainda não sei como é que vou encaixar, mas é absolutamente, foi absolutamente mágico. E tens paisagens que te ajudam e que tornam tudo muito mais romântico e apetecível, mas também tens essas paisagens mais duras, mais agrestes, mais industrializadas e menos românticas, mas não interfere com a sensação que estavas a descrever de desaceleras, de estás ali, o teu propósito é chegar ao fim dos 30 quilómetros e tens todo o tempo do mundo para o fazer. Não é? Era a sensação que eu tinha de vais em comunhão contigo, com o que está à tua volta, com tudo, basicamente. Com o bom e com o mau, eu acho que também é isso, não é? Porque não há nenhuma jornada, seja ela qual for, que seja sempre boa, seja sempre luminosa, seja sempre metafórica ou literalmente os campos de flores e não sei o quê, porque mesmo nos nossos percursos de vida,
nos nossos trabalhos, em tudo o que nós queiramos pensar. Temos momentos que são mais difíceis, momentos que são menos bonitos, não é? Como é estar a passar ali na zona industrial de Alverca com os caminhões, bum, 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 a passarem por nós. Mas é isso, é a sensação de que eu, a andar um passo à frente do outro, eu vou superar isto, eu vou chegar aonde eu quero. Pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, mas para mim pareceu-me assim uma metáfora muito bonita da vida em geral. E essa coisa de voltar ao básico e ao início e foi muito, quero dizer, libertadora, sim. E básica a um ponto de uma coisa que é essencial ao ser humano, que é andar, pôr um pé à frente do outro, e que nós estamos desligados disso. Eu agora tenho fisioterapia e a minha fisioterapeuta estava-me a dizer, repara na vida de uma criança de agora, porque ela está a dizer por causa de más posturas e de potenciais lesões e tudo. Uma criança de agora acorda, toma um pequeno almoço sentado, vai de carro para a escola, a menos que viva ao lado da escola, não é? No centro de uma cidade. Está 8 horas sentado, no recreio está muitas vezes sentado, ou a comer, ou a conversar, ou enfim, acho que nos recreios ainda não podem levar telemóveis os pequeninos, mas os grandes já têm, e depois vai para uma atividade extraescolar como o inglês, ou robótica, ou isto ou aquilo, está sentado, em casa está sentado, pronto. E realmente isto é os seres humanos têm que andar, o ser humano tem que andar, e pode ser tão básico como isso, como mesmo a mecânica de andar. Eu estou convencida que nos traz bem-estar, que propicia ligações dentro do nosso cérebro, que nós estamos, não sei, distanciados delas, e para além da pessoa se sentir, obviamente, capaz, mas eu acho que é uma coisa primordial mesmo. E outra coisa que eu vos ia perguntar a vocês as duas, eu nunca tive uma experiência quer dizer, fiz uma vez uma peregrinação quando tinha 15 anos, mas pronto, isso era diferente, mas o que é que também a pessoa estar focada num objetivo e não estar, e isso sim eu reparei, e quer dizer, confirmei há pouco tempo estive em Amsterdão 3 dias com a minha mãe, em que não peguei no telefone, em termos de redes sociais e isso, não que eu seja uma viciada nas redes sociais, mas eu vou muito ao Instagram, uso muito o Instagram, mas tenho chegado à conclusão ao longo dos anos que me faz mal. E vocês, também há muita gente que vai nestas peregrinações, caminhadas, o que seja, sempre a partilhar e a fazer vídeos e nas stories e não sei o quê. Vocês não fizeram isso, pois não? Não, por exemplo, não. Tu, Eli, acho que nem Não. partilhaste. E tu, Billy, fizeste depois os teus apanhados, os teus reels, mas mais tarde, Sim. quando voltaste, Sim. em doses homeopáticas e tudo. E eu acho que isso também, fala-se um bocado disso, mas eu acho que nós temos que interiorizar que, e lá está isso, também é multitasking, porque tu estás a experienciar, não é? Estás a viver a tua experiência e também a estás a partilhar com gente. Eu, por exemplo, quando estive há uns meses em Madrid, fiz isso, estava nos museus e ia pondo coisas em stories, e depois pensei, isto esgota-me, é giro receber, é giro partilhar tudo, mas e em Amsterdão não fiz isso, e senti que vim muito mais tranquila. Aliás, eu senti-me extremamente tranquila nessa viagem, e quando voltei, senti o cérebro meio esvaziado, mas não é vazio, é limpo, tipo que tiveram ali a varrê-lo. E eu tenho muita nostalgia, e tenho mesmo, por um tempo em que, ok, eu acho que já falei nisso, o e-mail dá imenso jeito, as mensagens, nós já falámos disso outra vez, mas eu acho que eu só não desisto do Instagram porque sou uma pessoa extremamente introvertida, vivo onde Judas perdeu as botas, não vejo ninguém durante o dia e sinto que não é para não estar, eu gosto de estar sozinha e não é uma questão de solidão, é uma questão mesmo de comunidade, outro chavão, não é? Outra palavra muito usada hoje em dia, mas é verdade que olha, foi graças a isso que vos conheci a vocês e tenho acesso a pessoas e conversas com outras pessoas e acesso a vidas de outras pessoas que não teria de outra maneira se desistisse totalmente de ter, por exemplo, um smartphone. Mas eu sinto que para mim, para a minha personalidade e para a pessoa que eu sou hoje em dia, tenho que limitar, mas ao máximo, a minha utilização porque me cria imensa ansiedade, porque lá está, eu também acho que é multitasking, que é a pessoa querer estar em todo lado ao mesmo tempo. E tentar não ver não é, há muita gente que está a ver uma série ou um filme e está com o telefone ao mesmo tempo, ou com o computador ao mesmo tempo. Por exemplo, tudo isso a mim faz-me... Eu não consigo. É horrível, não, mas eu sinto mesmo uma ansiedade quase
se eu vir bem, parece que respiro pior, não sei, fico, e depois durmo pior e, portanto... E depois estás sempre em suspenso, nunca estás Sim, efetivamente onde se... não é? parece que há, e ao mesmo tempo, e lá está, porque eu também sou uma pessoa sensível a estímulo e a barulho, parece que há muito barulho sempre ao mesmo tempo em tudo. Eu, durante a caminhada, o que fiz foi registar os momentos. Portanto, usei o telemóvel para fazer vídeos e fotografias. Não era a pensar que ia fazer qualquer coisa. Era a pensar que isto é tão bonito. Eu estou a passar por um sítio tão bonito. Eu não sei quando é que eu vou passar aqui outra vez. Isto é tão bonito, as papoilas, não sei o quê, nananã. Deixa-me ter um registro. Porque eu depois, montes de vezes, o que eu faço... assim, em momentos em que, durante a semana, quando eu estou mais estressada, assim, eu vou ver as fotografias das caminhadas do fim de semana. E então eu gosto de ir rever essas fotografias porque me remetem um bocadinho para aquele momento e me trazem a memória do sítio onde estava e de como me estava a sentir. Portanto, eu fiz o registro nesse sentido. E depois eu acho que já ia, não sei, no dia 3 ou no dia 4, quando pensei, olha, até era giro fazer uma reel. Porque várias pessoas me perguntaram e quando perceberam que eu tinha feito o caminho a pé, várias pessoas começaram a fazer perguntas. E então pensei, olha, talvez seja interessante partilhar aqui um resumo em vídeo, mas é um resumo muito resumido. Mesmo assim, as Reels ainda dão bastante trabalho a fazer, portanto, não posso dizer que recomendo. Quanto à minha relação com o Instagram, é um bocadinho como tu dizes, eu sinto que antigamente era uma coisa muito gira, não é? Ver o que é que as pessoas estavam a fazer naquele momento, lá está, Insta. E porque não eras bombardeado com... E porque havia menos, pois, não havia e não é isso. publicidade. A publicidade mata completamente. Para já o algoritmo é estranho. Eu estou sempre a ver coisas de gente que sigo porque alguma coisa me interessa ou porque... Mas quer dizer, não quero ver todos os dias. E sinceramente cansa-me de post sim, ou 2 posts de pessoas que eu sigo e depois publicidade nas stories, Sim. publicidade. É muito cansativo e eu acho que foi isso que, até mais do que a insistência de transformar um Instagram em vídeo, eu acho que a publicidade é o que está a dar cabo daquilo, mas pronto, não há almoços grátis. Obviamente o Instagram é uma coisa para os donos do Instagram ganharem dinheiro, não é para nós sermos todos amiguinhos e conhecermos gente e sítios onde nunca estaremos. Eu senti que a minha relação com o Instagram não era estratégica, porque eu, tal como tu, no Instagram acabei por conhecer pessoas muito giras, que fazem coisas muito giras, e eu adoro essa parte. O que eu não adoro é, lá está, a publicidade, não adoro a cena do algoritmo, que é nunca ninguém ver aquilo das pessoas que segue, só vê de pessoas parecidas com ou de marcas. Claro. E pronto, isso de facto é muito chato. E senti que tenho que ter uma relação muito mais cuidadosa com o Instagram. E, por exemplo, acho giro, sei lá, a questão de, ok, eu ponho as Reels do caminho a Fátima, acho giro que as pessoas me façam perguntas, porque eu também não sabia a quem fazer perguntas antes de fazer. E acho giro essa interação que se inicia a partir daí. Mas eu preciso ter uma relação mais estratégica, ou seja, uma relação com pessoas, uma relação mais estratégica com o Instagram, ou seja, uma relação com pessoas, uma relação em que eu consigo dizer basta, já chega, não preciso de ver mais isto hoje, não vai cair o mundo, não vai acontecer nada se eu não vir mais coisas hoje. E então o que eu tenho estado a tentar fazer é fazer do Instagram mais um sítio onde eu possa ser, entre aspas, descoberta. Ou seja, muitas das entrevistas que eu ouço, por exemplo, com editoras, onde é que tu vais procurar talento, não sei o quê? Eu vou procurar um Instagram, vou através das hashtags e vou não sei o quê. Portanto, eu quero fazer do Instagram um sítio onde eu ponho mais o meu trabalho, dando sempre um toque pessoal, porque eu não gosto daquelas coisas assim super limpinhas, super profissionais, não é? Porque, no fundo, deixam de ter personalidade, é só um catálogo. Ok, está bem, mas para isso vou ver um site. Não... É isso. Portanto, é sempre navegar aquela corda bamba aquele equilíbrio entre eu quero que isto seja uma coisa que seja uma montra do meu trabalho, mas que não seja uma coisa tão fria que não se percebe nada da pessoa que está por trás.
E também é um bocadinho isso que guia as minhas newsletters, que a pessoa diz newsletter e fica logo, eu não quero mais uma, por favor, não vou subscrever mais uma. Mas o que eu tento fazer na minha newsletter é, primeiro, uma reflexão de algo que esteja, não sei, esteja na minha cabeça durante essa semana, algo que tenha a ver com o meu trabalho, e tento sempre, é como se fosse uma carta para um amigo. E eu gosto que seja assim, mesmo assim, sei lá, mostro mais coisas nas newsletters, mas tenho sempre muito claro que não mostro caras de pessoas, não mostro as minhas filhas só de costas, ou as mãos, ou não sei o quê, mas nunca mostro as caras. Portanto, tenho claro que há certas coisas que, mesmo coisas quando são muito pessoais, ou quando... Eu acho que aquilo que eu partilho é bastante pessoal, mas é pessoal meu. Quando é pessoal que tem a ver com outras pessoas... É pessoal, mas não é privado, não é? É um pessoal no sentido... É meu. Eu sozinha é que giro se quer fazer aquela reflexão e partilhá-la ou não. Mas tudo o que tenha a ver com a privacidade de outras pessoas, eu isso já não quero pôr. Claro. Pronto, mas é ali enfim, é todo um tema da ligação com as redes sociais. Com um mundo que está cada vez mais barulhento. Isso é o que eu acho. É o que eu sinto. Muito barulho. E muita gente a querer... tudo muito mercantilista. Muito vender. Então, olha, só aqui para, se calhar, fazermos o full circle, como dizem os americanos ou os anglófonos. Quais são as tuas estratégias para o single tasking? Estratégias... Isso é uma palavra que me é desconhecida. Single tasking. Sim, eu já percebi há muito tempo. Eu, naturalmente, e não é... Lá está, eu às vezes pergunto-me como é que era tão boa aluna e como é que... enfim, como é que as coisas me correram tão bem até acabar a minha vida académica. Porque eu vejo que naturalmente faço uma coisinha aqui, depois deixa-me aí, depois já agora começa aquilo ali, depois não sei o quê. Não sou uma pessoa, não é quase uma pessoa hiperativa, não é isso, mas quero fazer tanta coisa e parece que ando sempre a correr de um lado para o outro porque no fundo eu quero fazer tanta coisa, que parece um bocado tonto de quem me ouve de fora, porque há muita gente que acha que eu não faço absolutamente nada, mas como não tenho um emprego, mas naturalmente vou, agora faço a cama, não, mas olha, vi que não sei o que, aquele livro, vou pegar nele e tenho que sempre combater isso. Portanto, eu naturalmente sou uma multitasker. O que tento fazer é, como percebi que fazer várias coisas ao mesmo tempo, para já nunca é ao mesmo tempo. Porque tu, no fundo, estás a começar uma coisa a parar outra e depois estás a começar uma a parar outra e estás sempre a quebrar a tua concentração. E sempre que começas qualquer coisa, tens sempre ali uns segundos que tens que te habituar, que tens que entrar no ritmo outra vez. Portanto, no fundo, estás a perder tempo. Uhum. Tento... Lá está, eu não sou nada estratégica, eu tenho esse enorme problema. Por exemplo, a tua estratégia de vou dedicar meia hora aos meus projetos pessoais antes de começar as minhas obrigações ou profissionais ou tudo isso, uma coisa em que eu quero fazer, eu lembro-me que eu estou para escrever um livro sobre reutilizar roupa antiga e textos antigos e não sei o quê, e pensei, quando ainda estávamos na Nova Zelândia, e o Pedro era bebê, se eu fizer 1 hora por dia disto, eu avanço. E ainda não consegui, porque há sempre outras coisas que me distraem. Por outro lado, também há muita gente que pergunta como é que cozes tanto ou como é que não sei o quê. Eu digo porque 10 minutos aqui, 10 minutos ali vão somando. Porque é aquilo que tu dizes também, meia hora todos os dias soma. Lá está, eu como sou uma pessoa tão indisciplinada, não tenho estratégias, mas eu sou uma pessoa de picos de interesse. E não é de obsessões, mas eu tenho os meus interesses, mas há uma altura em que estou mais virada para... agora estou numa de... apetece-me bordar, ou apetece-me estampar, ou apetece-me cozer roupa, ou apetece-me não sei o quê, e foco muito nisso, e isso passa a ser a minha prioridade. Há uns meses apeteceu-me aprender a fazer flores de papel e quero continuar, mas tive ali um mini pico em que durante uma semana só fiz aquilo e nada me distraía. Consigo, portanto, eu quando quero, no fundo, mais uma expressão espanhola, quando o corpo me pede, é uma expressão que eles usam muito cá,
eu consigo fazer as coisas. O meu problema é quando estou dispersa, quando estou mais em baixo ou quando estou mais desmotivada, que eu também sou uma pessoa muito dada a melancolia e conforme eu tenho assim uma espécie de sazonal, sou uma pessoa muito de estações do ano, que no inverno fico mais virado para dentro, não apetece fazer tanta coisa, no verão tenho muito mais atividade. E então é um bocado tentar, a estratégia é tentar potenciar essas fases. Mas eu não sou, eu sou uma pessoa, pronto, com estas idiosincrasias. Mas eu gostei muito da tua newsletter e realmente é uma coisa tão simples, no fundo primeiro, respeitares-te e respeitares o teu tempo, as tuas prioridades e aquilo que os teus objetivos. E pensar, depois de tantos anos, se eu nunca me priorizar, isto é um verbo? Vamos sorrir sempre e dizer que sim. Exato. Se eu nunca me puser em primeiro lugar, ninguém me vai pôr a mim por mim. Ai, eu estou a falar tão mal, meu Deus. Mas nós percebemos. Pronto. Portanto, é bom ver que... e também é bom ver que tu consegues fazer as coisas. Eu isso tenho imensa admiração. Decides fazer o Artist Way, faz o Artist Way e depois continuas agora também vou meditar e meditas e agora vou trabalhar nos meus projetos pessoais meia hora por dia antes de fazer tudo mais e te fazes. E eu tenho imensa admiração e alguma inveja, se queres te diga. Porque eu quando começo com muita coisa ao mesmo tempo, o meu cérebro explode. Por exemplo, aquela fase em que eu tive que desistir agora eu não consigo fazer o Artist Way porque foi de repente um monte de coisas ao mesmo tempo. Comecei a fisioterapia, comecei a explorar aqui umas coisas em casa, comecei não sei o que coisas na minha cabeça e a certa altura eu já não conseguia virar-me para lado nenhum. Portanto, nesse aspecto, no fundo, tu não é que estejas multitasking, mas consegues concentrar-te, fazer tarefas isoladas, mas juntar muita coisa ao mesmo tempo na mesma fase da tua vida. Isso é muito interessante. Sim, mais ou menos, não é? Também achei que tem que ser uma coisa mais faseada e eu acho que mesmo assim pus muita coisa mais ou menos ao mesmo tempo, mas, por exemplo, na semana passada foi a última semana de Python e fiquei numa felicidade, tipo, o que é que eu vou fazer com todo o tempo livre que eu vou ter? Claro. E para a semana é a última semana do Artist Way e também estou muito contente com isso, porque, que bom, vai-me libertar tempo. Mas sim, por exemplo, eu sinto que a meditação contribui imenso para a capacidade do single focus e de me dar prioridade, porque é muito fácil deixar passar a meditação. Tipo, agora não vou fazer essa pausa, não tenho tempo. E depois vais e sentes tão melhor a seguir, que eu acho que é um exercício mesmo, pronto, e para mim é um exercício importante. Eu acho que sim. Muito bem. Então, olha, eu adorei esta conversa, sem guião, Acho que ficámos aqui com ideias variadas. Tenho muita curiosidade para saber também o que é que as pessoas que nos ouvem dizem sobre o tema, por isso opinem à vossa vontade. Sim. Multitasking, falácia ou estratégia a adotar? Eu acho que já toda a gente chegou à conclusão de que não leva a lado nenhum. Mas é curioso, uma coisa agora para falar de temas femininos e masculinos, que as mulheres são muito mais multitaskers do que os homens. Por exemplo, o Tiago, quando está a fazer uma coisa, esteja a guiar, por exemplo, se está a guiar, não consegue estar a conversar comigo assim de uma coisa mais, que eu acho sempre, nas nossas viagens de carro vamos ter umas conversas tão boas. Ele não consegue estar concentrado a guiar. E se está a cozinhar, está a cozinhar. E se está a arranjar o pneu que se furou da bicicleta, está a fazer isso. Não sei se isso não é multitasking, estás a conversar enquanto estás a cozinhar, mas... Depende da profundidade da conversa, diria. Pois. Então, podem deixar os vossos comentários em anitanotrabalho.com ou contactar-nos através da secção Querida Anita ou então no Instagram, em que somos Anita_no_trabalho. Não se esqueçam também de assinar a newsletter da Anita para receberem um e-mail quinta-feira sim, quinta-feira não, que é quando saem os novos episódios, mas na newsletter há sempre qualquer coisa extra que não aparece em mais lado nenhum, por isso assinem.
Podem subscrever a newsletter indo ao site anitanotrabalho.com, na barra lateral vai estar lá o campo para subscrever. Prometemos não vamos bombardear ninguém, já sabem, é só quinta-feira sim, quinta-feira não. Eu acho a newsletter da Anita muito boa, eu posso dizer isto, não sou eu que a escrevo. Gosto muito, mesmo. Ainda é uma bem. newsletter também informativa e tranquila ao mesmo tempo. É muito tranquila, tem pouca mais coisa, não... Não, e é agradável esteticamente também. Já está muito bem conseguida. Então vá, toda a gente a assinar a newsletter. Um beijinho e até para a semana, até daqui a 2 semanas. Até à próxima. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho, e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_Billy, Eliana Soares, marketeer e estratega em departamento de marketing.net, no Instagram como Alice_in_Wonderland e a participação especial de Constança Cabral, no Instagram como Constança Cabral. Até breve. Até breve. Até breve.